Olá, queridos, paz seja convosco, Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe todos vocês que estão conectados aí nessa live. Agora são 21 horas e 13 minutos e eu quero, como sempre, toda terça-feira, às 21 horas, hoje atrasamos um pouquinho aí, a internet aqui está bem lenta, mas deu tudo certo aí. O pessoal pode me dar um retorno de áudio, imagem e também do fundo musical aí que eu já vou largar aqui. Qualquer anomalia aí pode deixar sua notificação aí. Boa noite, Décio, paz seja convosco. Boa noite, pastor José Marcelino, Deus abençoe, pastor, um forte abraço. Pastor Jorge, Deus abençoe, forte abraço. Irmã Luziene Moraes, Deus abençoe. São os que estão conectados aqui nesse momento, 21 horas e 14 live profética com o pastor Márcio. Seja bem-vindo então, em nome de Jesus. Olha só, querido, hoje pela manhã eu vim aqui para o meu lugarzinho secreto e abri uma live achando que era quinta-feira e me preparei, fiz todos aqueles rituais como se fosse uma quinta-feira e depois, lá na metade da live, que eu fui entender que era terça-feira. Foi engraçado e ao mesmo tempo foi profético e divino para as nossas vidas nessa manhã. Eu me comportei como se fosse a quinta-feira às 9 e ainda é terça-feira, né, gente? Olha só. E aí compartilhei com os irmãos uma palavra, foi uma manhã muito abençoada, mas eu tenho compromisso com vocês que nos seguem, vocês que nos acompanham. Toda terça-feira às 21 horas estamos aqui, né? Agora temos um cenário aqui, ó, tem até um fundo aqui atrás, olha só. Estamos ficando cada vez mais organizados na live, né, gente? Boa noite, Sirlene, paz seja convosco. Boa noite, Cirlei Cordeiro também, Deus abençoe. Agora eu montei um escritório aqui em casa bem equipado. Nós temos até um microfone aqui para melhorar o tom de voz, né? Nós temos também uma luz aqui no estúdio, né? Tenho 2 celulares agora aqui, um embaixo, outro em cima. Tenho um relógio aqui de precisão para mim não me perder no horário. Tenho bíblias, tenho livros, né? E tem também uma cuia de chimarrão aí para esquentar um pouquinho agora aqui, né? Eu tô bardoso, querido. Peguei essa barda aqui do chimarrão, tá uma benção. Deus abençoe, irmã Márcia. Chegando aí, Chayane, de novo, de manhã e agora também. Glória, Deus abençoe, Sirlene. Deus abençoe o João Pedro. Deus abençoe a Pamela, o Mike, toda a família. Nossos compadres, primos, amigos, né, queridos, que Deus abençoe vocês aí. Então, agora nós estamos equipados aqui, né? Aí aqui atrás eu fiz um painel aqui, ó, live profética, olha só. Deixa eu levantar aqui para você ver. Quero ver se você consegue olhar aqui, ó. Olha que massa aqui, ó. Eita, glória de Deus, ó. E chique ainda o negócio aqui, ó. Eita, glória. É assim, né? Se é para fazer, vamos fazer bem feito, fazer com amor e com alegria. Então eu tive que fazer um investimento aqui, comprei uma mesa de escritório, comprei uma cadeira aqui de presidente, mas essa aqui é a cadeira, eu acho que do presidente do bairro, né? Não é a cadeira do presidente da república, né? É de presidente de bairro. Eu sou quase síndico aqui onde eu moro, então agora eu tenho uma cadeira de síndico aqui. E é importante isso. E eu consagrei esse lugar aqui como o meu lugar secreto, né? De manhã cedo eu venho para cá e aqui eu faço o meu devocional, eu faço as minhas orações. Aqui eu fico trancado aí horas e horas e horas, meditando na palavra de Deus. Hoje eu estava nesse livro aqui, ó. Hoje eu estava com a Segunda Reforma, estágio 2. Pensa num livro top, querido, né? Falando sobre crescimento. Eu gosto de estudar muito sobre a origem de um crescimento saudável para a igreja, né? E esse livro fala sobre a colheita do século 21, depende de igrejas pequenas e líderes comuns. Olha só, bem interessante, querido. E ele é uma sequência, esse livro aqui, ó, é uma sequência
desse outro aqui, ó. Deixa eu mostrar para você. Tem o Segunda Reforma, né? Super interessante esse livro aqui, e falando também sobre a Igreja do Novo Testamento, né? Do século 21, né? E a Segunda Reforma é uma argumentação instrutiva e prática do padrão do Novo Testamento, acerca da celebração do grupo grande aliado ao discipulado do grupo pequeno. Então, esses dois livros aqui, eles nos ensinam a trabalhar com o grupo grande, que são as reuniões formais que nós temos em nossas igrejas, né? E falando das celebrações do culto de quarta, de sexta, de domingo, mas também fala da importância de trabalhar com pequenos grupos, e ele faz alusão da igreja de duas asas, né? Do grupo grande e do grupo pequeno, né? Para que a igreja não tenha somente os movimentos no templo, mas ela também esteja em movimento dentro das casas, através de pequenos grupos, né? Através de células, de núcleos e toda aquela história que você conhece, né? Aqui na IEQ Canasvieiras, de momento, nós não estamos trabalhando com pequenos grupos ainda, estamos trabalhando com a liderança, estamos discipulando, rediscipulando, né? Um trabalho a longo prazo, mas acredito que no futuro, né, nós teremos novamente, aí já foi uma igreja em células, né? E no futuro nós queremos fazer o retorno desse trabalho aí novamente aí nas casas, aí, porque é muito importante. A igreja fora das quatro paredes, a igreja do véu rasgado, é uma igreja em movimento, uma igreja que trabalha a evangelização. Mas tudo ao seu tempo, né, queridos? Tudo ao seu tempo, né? O importante é estar caminhando, é estar fazendo a vontade de Deus, né? Deus abençoe a irmã Andréia, Porto Alegre. Um forte abraço aí, tá, querida? Um abraço aí para a família, pastora Noila aqui também. E então, a igreja não pode parar, irmãos. Aqui em Florianópolis, agora o nosso prefeito aqui, ele estabeleceu novamente aí as medidas restritivas mais acirradas, como estávamos há 2 semanas atrás, né? Certamente o transporte coletivo vai parar também, tomara que não, enfim. Eu até fiz uma publicação aqui no Facebook da IEQ Canasvieiras e também no meu Facebook sobre as medidas restritivas estabelecidas aí, e nós vamos ter que nos cuidar e nos adaptar. Porém, a movimentação da igreja prossegue, nós temos uma portaria de liberação, né? Que também dentro daquilo que eles nos pedem, nós podemos estar realizando aí as nossas reuniões, né? 30% da capacidade do templo, nós podemos fazer culto com 75 pessoas, é a capacidade de 30% do nosso templo, né? Então, a igreja está preparada para receber até 75 pessoas dentro dos requisitos indispensáveis para evitar aglomerações. Então, a nossa liderança também está preparada para te receber, e você pode ficar bem tranquilo de frequentar as nossas reuniões. Pessoas do grupo de risco, né? Eu oriento que permaneçam, né, reclusos, permaneçam isolados, mas nos acompanhando através das lives aí, sendo alimentado pela palavra de Deus. E agora nós vemos a importância desse mecanismo midiástico que é o Facebook, Instagram, né? Está sendo um canal aí para que as pessoas permaneçam conectadas em suas congregações com seus líderes. Tem sido uma ferramenta muito importante e glória a Deus por isso, querido, né? Nós fazemos todos os cultos presenciais e também fazemos eles online, para que os nossos irmãos que não podem estar ali com a gente, de casa eles estejam nos acompanhando e sendo tanto abençoados quanto nós estamos sendo ali no culto presencial. Que bênção, né, irmãos? Então, não vamos prestar desserviço à sociedade violando princípios, né? E nós temos que nos submeter às autoridades competentes, e que Deus abençoe, que Deus dê graça, sabedoria, para que possam governar com equidade
E nós, como igreja, seguimos orando incansavelmente, combatendo esse mal, porque nós entendemos que tudo isso também tem o lado espiritual, né? E nós não podemos agir com a força do braço, e temos que agir também em oração, buscando a presença de Deus. Queridos, eu quero compartilhar a palavra de Deus com vocês. O tema da mensagem é Diótrefes ou Demétrio, quem nós somos na obra de Deus. Amém, amados? Quero ler a terceira carta de João, né? A terceira carta do apóstolo João às igrejas, né? Então, bem lá no finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse, né? Apocalipse, Judas, terceiro, segundo e primeiro João. Eu acho que é isso, né? Deixa eu dar uma verificada aqui exatamente. Tem Apocalipse, aí você engata a marcha ré e você vai para a epístola de Judas, e aí você entra nas epístolas de João, que são 3, 1, 2, 3, e eu quero a terceira, que compõe apenas um capítulo e somente 15 versículos. Uma epístola muito rápida, muito objetiva, porém muito eficaz, muito eficiente e muito instrutiva para os dias da igreja, né, da igreja atual. Muito importante aquilo que nós vamos estudar aqui na palavra de Deus. Quem nós somos como igreja? Primeiro, querido, nós temos que entender a igreja em 2 segmentos. A igreja como organização. A igreja como organização fala das estruturas, dos departamentos, da estrutura predial, dos departamentos que fazem a igreja funcionar na sua questão de organização. Então, a tesouraria, a secretaria, enfim. Isso é a igreja como organização, né? A igreja do Evangelho Quadrangular, nós temos como organização eclesiástica Conselho Nacional de Diretores, Conselho Estadual de Diretores, Conselho Regional de Diretores e Conselho Local de Diretores. Então são 4 conselhos, né? E que nós, pastores das nossas denominações eclesiásticas, se tratando do Ministério Quadrangular, nós temos que prestar contas da nossa administração para esses departamentos: CDL local, CDL regional, sede, né, Conselho Estadual de Diretores Estadual, e o CND, que é o Conselho Nacional, presidida pelo presidente Mário de Oliveira, né, no estado presidida pelo presidente missionário Narciso Parisotto, a nossa região eclesiástica é presidida pelo pastor Wilson Farias, e a IEQ Canas Vieiras, presidida por mim, que sou o pastor local titular dessa igreja, juntamente com a liderança, estamos ali trabalhando. Então, essa é a organização da igreja. E isso é importante, você congregar numa igreja organizada, né? Financeiramente, juridicamente falando, isso é importante, querido, né? Você está colocando seus pés dentro de uma instituição que tem uma origem, que tem uma fundação, que tem princípios, né? Que tem fundamentos doutrinários bíblicos. Então é importante você conhecer a origem do lugar que você congrega e do lugar que você honra como base congregacional, e também a liderança que está constituída sobre a tua vida, ou seja, o seu pastor, a sua pastora. É importante. Eu, né, sou ministro hoje do Evangelho Quadrangular, honro essa igreja, porque foi essa igreja que amou a minha família, que nos amou quando ninguém nos amava, que nos ajudou quando ninguém nos ajudava, que nos acolheu quando ninguém nos acolhia, que nos deu proteção quando ninguém nos protegia, quando nos deu cobertura quando ninguém nos cobria, que nos aqueceu quando ninguém nos aquecia. Então eu devo ao ministério, sim, né, toda a honra, a glória pertence ao Senhor, mas eu considero o meu ministério, se tratando da Igreja Quadrangular, a minha mãe espiritual, que me gerou para a eternidade através do Filho Jesus. Então,
Toda denominação tem suas falhas, tem suas anomalias, né? Toda igreja tem os seus problemas internos e nós precisamos ter maturidade espiritual para entender essas coisas e você não condenar por definitivo, ou seja, generalizar todo o movimento eclesiástico, né? Então, é importante você conhecer a origem, saber aonde você está colocando os pés. Nós temos um problema também que nos afeta, que é a igreja midiástica, né? A igreja da mídia, né? Existem mega ministérios hoje que são midiásticos, né? Eles aparecem, estão na TV, estão nos rádios, na internet, no Facebook, enfim, eles estão em eminência, né? São ministérios, mega ministérios, e algumas pessoas, por discordar, né, do funcionamento desses grandes ministérios, até pelo estilo administrativo, financeiro, eclesiástico que aparece em todas as casas através das redes sociais e também da mídia televisiva, as pessoas, por discordar, né, de alguns mega ministérios, acabam fazendo uma generalização de tudo, né? E então acabam discordando de tudo. Então nós temos que saber se posicionar, querido, né? Eu sempre digo que o campo da discordância, ele é perigoso. Não é pecado você discordar de alguma coisa que você ouve, que você vê, não é pecado você discordar. Porém, quando nós ultrapassamos o limite da discordância, nós corremos o risco, né, de se levantar contra autoridades espirituais e aí nós começamos a trilhar o caminho da rebeldia e isso não é bom para a nossa vida, isso não é saudável. Eu acho que a discordância é importante, mas nós precisamos estar submissos a Deus, a sua palavra e evitar de ser uma pedra de tropeço aonde Deus nos colocou. Deus nos escolheu para ser uma bênção. Deus nos escolheu para ser um instrumento, um canal de bênção e sinalizadores para que as pessoas então se aproximem e também conheçam, né, esse Jesus, conheçam esse Deus Todo-Poderoso que nós servimos. Amém, queridos? Então, aí onde você está, na sua cidade, certamente você conhece várias igrejas, vários líderes, mas é importante hoje você achar um lugar que você se sinta bem e que você possa consolidar as suas raízes e ter um crescimento, um elevo espiritual na sua vida. É importante, não é saudável ficar transitando de um lado para o outro, sendo levado pelo vento. Uma hora dessa, o vento do anticristo, da falsa doutrina, te carrega para bem longe da cruz e aí as coisas ficam complicadas. Então é importante você consolidar as suas raízes espirituais, né, num lugar que você tenha certeza de que esse lugar é um lugar abençoado, de que ele está sendo muito bem administrado, né, e que você possa ali constituir uma grande família espiritual juntamente com os irmãos que estão ali também congregando. Mas certamente todas as denominações você vai encontrar anomalias, falhas, você vai encontrar erros, você vai encontrar coisas que você discorda, né? E para fechar essa primeira parte aqui, essa introdução, eu quero fazer aqui a alusão da Arca de Noé, né? A Arca de Noé, que foi um projeto de Deus, que foi colocado no coração de Noé, e porque Deus queria recomeçar todas as coisas e somente a família de Noé estava vivendo ainda uma vida de princípios naquela época, e então Deus privou, protegeu, preservou a família de Noé e deu a ordem para que ele construísse uma arca para salvar a sua vida, sua esposa, seus 2 filhos, suas duas noras e toda espécie de criação que havia no planeta naquela época, na terra. E Noé levou 100 anos para construir esse projeto, trabalhou em cima de uma profecia durante 100 anos, sem procurar confirmação de Deus, se a ordem de construir uma arca, que era algo absurdo naquela época, era proveniente de Deus. Então, sabendo discernir muito bem a voz de Deus, ele obedeceu, né, a Deus, e 100 anos ele e seus filhos construíram uma arca.
né? E depois Deus deu a ordem que eles entrassem na arca, juntamente com toda a família, todos os animais do campo, silvestres da época, répteis da época, enfim, todos os animais. E depois Deus começou então a derramar a chuva. Naquela época não chovia, né? Mas a plantação era regada por uma brisa que brotava do solo e regava a erva do campo, a plantação. E aí Deus destruiu, né, o mundo naquela época, e através do dilúvio. Aí você conhece a história, foram 40 dias e 40 noites chovendo sem parar, e Noé ainda navegou mais de 1370 dias, mais de 370 dias. Então foram um ano praticamente navegando até que as águas baixassem e a arca de Noé encalhasse no Monte Ararat, e começou então uma nova geração através da família de Noé. Mas olha que interessante isso aqui, querido. E você imagina só o ambiente da arca. Imagina só o ambiente da arca. Todos estavam ali, a família, uma infinidade de animais estavam ali. Animais defecando, urinando, prenhando, né? Então você imagina o cheiro que havia dentro dessa arca. Você imagina o ambiente desconfortável, desconcertante, né? Que havia nessa arca, né? E eles têm que navegar mais de um ano, 371 dias, né? Segundo alguns historiadores, a arca ficou navegando pelas águas até que as águas baixassem. Então, você imagina o cheiro que tinha lá dentro. Agora eu te faço uma pergunta. O cheiro de morte estava fora da arca ou estava dentro da arca? O cheiro de morte estava fora da arca ou estava dentro da arca? É claro que estava fora. Então, a igreja, ela não tem um bom cheiro como nós queremos, né? O perfume da igreja é nós que fazemos com o nosso testemunho, com o nosso nível de comunhão, com o nosso nível de relacionamento. Nós vamos deixando o ambiente cada vez mais agradável, cada vez mais confortável. Agora, havendo entre nós dissensões, discórdias, desentendimento, facção, mentira, pecados ocultos, essa arca vai ficar cada vez mais desconfortável. O ambiente vai ficar cada vez mais desconfortável. Pati, a imagem está estranha desde manhã. Eu não sei por que está assim. Eu não sei, o meu celular não está legal essa câmera aqui. Deixa eu tentar limpar aqui. Eu acho que é por causa desse painel que eu coloquei aqui atrás, ou por causa da luz, tá? Vamos voltar à mensagem aqui, querido. Então, o ambiente confortável é nós que promovemos isso. Não é somente o pastor da igreja, mas é toda a congregação que precisa trabalhar para não permitir que a hostilidade se instale dentro dessa viagem. Entende? Nós temos que trabalhar, nos comportar de uma maneira que o ambiente se torne agradável para nós e agradável para quem nos visita. Entende? Então, sempre quando vem um visitante na igreja, eu fico na expectativa que ele venha uma segunda vez e que ele tenha gostado do cheiro da comunhão, do cheiro do amor, do cheiro da alegria, que ele tenha gostado da culinária, do serviço, da pregação, do louvor, da palavra. E eu espero que ele retorne para que ele possa continuar convivendo junto com a gente nessa viagem até a eternidade. Então, queridos, toda a igreja, né, ela é uma arca. Todos nós estamos focados, viajando nesse propósito chamado salvação e eternidade. Estamos viajando em direção ao céu, né? É uma viagem desconfortável, uma viagem, né, não muito agradável, mas eu digo para você, é melhor estar na igreja, porque lá fora nós temos um cheiro de morte, nós temos um cheiro violento do pecado, um cheiro violento, né, de violência e de coisas erradas. Então, por mais que o ambiente não seja 100% um ambiente agradável, vale a pena perseverar,
vale a pena você permanecer aonde Deus te colocou. Vale a pena, gente, vale a pena congregar, você manter o nível de comunhão e manter o bom relacionamento aonde Deus te colocou, firmando as tuas raízes. Então, a igreja é como a Arca de Noé. Estamos todos no mesmo lugar. E quem já aprendeu essa viagem, querido, quem já entendeu o propósito de Deus, porque quando você entende o propósito, você não tem mais crise de identidade. Você não precisa mais procurar lugar, porque você é o lugar onde Deus habita, entende, querido? Você não precisa ficar fazendo experiências por aí para saber aonde tem mais intensidade de Deus. Entende? Então, quando você se acha, querido, e entende o propósito de Deus, aonde Deus te coloca, você se torna um ramo ligado na videira e todo o tempo você está dando frutos e flores e deixando o ambiente cada vez mais confortável, como um discípulo abençoado, como um líder abençoado, como um diácono abençoado, como um músico abençoado. Amém, queridos? Então veja que quando nós entendemos de fato a nossa chamada, nós não vamos ficar sujando a arca, mas nós vamos ajudar na manutenção dessa arca para que a nossa viagem não seja tão desconfortável até o último dia. E quando a viagem vai ficando turbulenta demais, querido, quando a viagem, o barco vai balançando demais, é sinal que a nossa comunhão não está muito boa dentro da igreja. Quando o ambiente vai criando aquela atmosfera de hostilidade, né? Quando as pessoas vão rompendo vínculos de relacionamento, né? Vão rompendo para o lado negativo, a viagem vai ficando desconfortável, gente. A viagem vai ficando um tédio. Então nós temos que trabalhar. Não abandone a arca. Percebe que alguma coisa não está dando certo, então procure fazer o que é certo, né? Trabalhe para manter um ambiente saudável, manter a viagem uma viagem abençoada, porque eu digo para você que ainda é longa essa viagem e nós precisamos permanecer na arca, porque o cheiro de morte está ceifando muitas vidas. Quem está descendo da arca está se perdendo. Deus abençoe a irmã Márcia Souza Barbosa. Vai ter que sair, depois você retorna aí, a mensagem fica gravada aí, tá bom, filha? Um abraço, Deus abençoe. Tem muitas pessoas descendo da arca por não suportar mais a viagem e estão perdendo, né, o rumo. E é perigo entrar numa embarcação errada e viajar totalmente para longe do propósito de Deus. Foi o que Jonas fez. Jonas pagou a passagem, entrou num barquinho que estava indo fora do propósito de Deus, e Deus foi lá, agitou as águas para que ele voltasse para a viagem segundo o coração de Deus, que era para Nínive. Então, meus amados, permaneça firme, trabalhe a sua capacidade de discernir as coisas melhor, para que possamos ter uma vida espiritual saudável, uma vida espiritual abençoada. Não existe igreja perfeita, tá bom, filho? Se você encontrar uma igreja perfeita, eu vou te dar um conselho que você não entre dentro dessa igreja, gente. Porque se você entrar, você vai contaminar essa igreja, você vai estragar essa igreja. Então não é bom você entrar lá, nem eu não quero entrar, porque se eu entrar numa igreja perfeita, as minhas imperfeições vão contaminar essa igreja, vai ser um caos. Mas eu vou dizer para você que não existe igreja perfeita, querido. Somos todos imperfeitos, mas estamos servindo um Deus que é perfeito e que perdoa as nossas imperfeições e que a cada dia nos aperfeiçoa segundo a sua boa vontade. Amém, gente? Você entendeu isso aqui? Vou repetir, é muito legal, né? Somos todos imperfeitos, servindo um Deus que é perfeito, que perdoa as nossas imperfeições e nos aperfeiçoa todos os dias segundo a sua boa vontade, segundo a sua palavra. Então, não desista da viagem, não se afaste da congregação, não se isole de tudo e de todos. O autodiscipulado, ele é prejudicial,
né? As pessoas que se auto-intitulam pastores de si mesmo. Eu não preciso de ninguém para me apoiar, para me dar orientações, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. De fato, Ele é o nosso pastor. Mas a Bíblia diz que Deus constitui guias espirituais, líderes espirituais, para nos aconselhar e nos dar a direção. Então, nessa viagem, procure ser uma bênção, gente. E é sobre isso que eu quero falar. São 9 horas e 43 minutos. Terceira carta de João. Agora eu vou ler a Bíblia, né? Fiz uma introdução meio extensiva aí, mas foi bem bacana, né? Olha só, querido. Terceira carta de João, epístola de João, capítulo 1, só tem um capítulo, porque essa carta só tem 15 versículos, e eu quero ler o versículo 9. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não os recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que ele está fazendo, com as suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele recusa receber os irmãos e impede os que desejam recebê-los, e também expulsa pessoas da igreja. Verso de número 11. Amado, não imite o que é mal. Não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, e aquele que faz o mal não conhece quem é Deus. Forte isso aqui, né? Verso 12. Quanto a Demétrio, todos falam muito bem dele, e a própria verdade testemunha ao seu favor. Nós também vamos testemunhar, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Tenho muito para escrever, mas não desejo fazê-lo com pena e tinta. João, né? Espero vê-lo em breve, então conversarei com Demétrio face a face. Queridos, João está escrevendo uma carta para esta igreja, e segundo alguns historiadores, essa igreja aqui é a igreja de Éfeso, né? E ele está escrevendo a igreja dando algumas orientações e também repreendendo o comportamento de um irmão dessa igreja. Tinha um homem ali chamado Diótrefes. Olha só o nome dele, cara. Havia um homem ali chamado Diótrefes. Ele era uma espécie de obreiro, uma espécie de presbítero dessa igreja, e Gaio era o pastor dessa igreja. E Gaio estava meio enfermo, meio doente. Se você ler lá o versículo 1, João está dizendo: ao amado irmão Gaio, que amo de verdade, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai também a sua alma. Então, o pastor Gaio não estava muito bem de saúde, e esse irmão Diótrefes era um auxiliar de Gaio. E aproveitando a autoridade que ele tinha como um presbítero da igreja, ele começou a assumir algumas atividades e algumas tarefas na ausência do pastor, e então começou ali a causar uma certa confusão devido ao seu mau comportamento, ao seu mau testemunho e a ser uma pessoa maldosa dentro da igreja. Uma pessoa maldosa. Olha só o que ele cometia dentro da igreja, querido. Ele queria controlar as pessoas que entravam e saíam da igreja. Então ele estava quase que se sentindo o dono, né? Ele privatizou essa igreja, né? E fazendo um aproveitamento da ausência do pastor, ele começou a delegar algumas regras estabelecidas por ele mesmo, né? Então ele se sentia proprietário dessa igreja. E João escreve uma carta repreendendo ele, né? E ele não fala muita coisa porque João quer ter um particular com Diótrefes face a face. Eu vou escrever poucas coisas nessa carta, mas em breve eu estarei aí e eu quero conversar com esse abençoado irmão aí que está causando essa confusão aí dentro da igreja, causando esse desconforto. E isso é preocupante, querido, porque quando
eu leio João capítulo 15, versículo 16, que a Bíblia diz que Deus nos escolheu, Deus nos chamou para ir e dar frutos permanentes, e que o fruto que sai de nós deve permanecer. Queridos, nós temos a responsabilidade de ser pessoas boas, de ser pessoas honestas, de ser pessoas fiéis, de ser pessoas tementes e não prestar desserviço dentro do lugar que Deus nos colocou para ser uma bênção. Então, nós temos que evitar de ser um problema na vida das pessoas e de você construir um segundo testemunho que descaracteriza o testemunho de Cristo na nossa vida. Então, nós precisamos construir o nosso testemunho baseado no amor, baseado na fidelidade, baseado em princípios basilares e elementares que deixam o nosso semblante com características de alguém que verdadeiramente conhece a Deus. Por isso, os atos de bondade, os atos de pacificação, os atos de humildade são características essenciais da nossa vida que vão mostrar para as pessoas que vêm na igreja que existe algo diferente na nossa vida. E Diótrefes era uma carta totalmente rabiscada. Diótrefes dava um mau testemunho na igreja que ele congregava. E ele cometia várias infrações, deixando o ambiente muito de hostilidade. Deixava um ambiente pesado, querido. Olha só o que ele fazia. Chamei a atenção dele para aquilo que ele está fazendo, com suas palavras maldosas contra nós. Olha só, querido. Diótrefes provocava conspiração de bastidores dentro dessa igreja. Ele era um semeador de contendas, um semeador de mentiras. Ele estava ali para atrapalhar aquela igreja, impedir o crescimento dessa igreja. Se aproveitando, da ausência de saúde de Gaio, ele começou a delegar algumas regras ali. E aí alguns irmãos que vinham de outras cidades para conhecer essa igreja teriam que passar pelo crivo de Diótrefes. Era ele que dizia quem entra e quem sai. Olha só, querido. Era ele que determinava as regras dessa igreja. Aqui tem que ser do jeito que eu quero. Se não for do jeito que eu quero, ninguém vai permanecer aqui. Então, ele aceitava algumas pessoas, mas também trabalhava para expulsar pessoas dessa igreja. Meu Deus, gente, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério nos dias de hoje. Quantos Diótrefes nós temos por aí hoje, querido, prestando desserviço à comunidade cristã, atuando sempre em bastidores contra a obra de Deus, contra o propósito de Deus, sempre querendo obstruir para impedir o crescimento qualitativo da igreja. Então, Diótrefes aqui é um causador de problemas. Estamos falando de um homem batizado. Estamos falando de um homem que tem título de presbítero, de obreiro, de auxiliar. Estamos falando de alguém que conhece a sã doutrina, mas que o seu testemunho não corresponde com a sua fé. E essas informações chegaram até João, e João escreve essa epístola repreendendo as atitudes desse abençoado aqui, irmãos. Não satisfeito ainda com isso, ele se recusa a receber irmãos e impede os que desejam receber e expulsa alguns irmãos da igreja. Então, esse Diótrefes aqui, querido, ele fala daquela pessoa que causa problemas, que trabalha contra o reino de Deus, que trabalha contra a visão de Deus, que trabalha contra, querido, o propósito estabelecido para o crescimento da igreja. Amados, eu não quero ser um Diótrefes do meu tempo. Eu não quero ser alguém que, quando chegar aquele último dia, o Senhor me repreender e dizer: eu sei tudo o que você fez, e tudo o que você fez eu reprovei. Amados, isso é muito sério.
Se eu sei o caminho de ser uma bênção, querido, vamos ser uma bênção. Quando Deus chamou Abraão em Gênesis capítulo 12, ele fez promessas. A última parte ele diz assim: e sê tu uma bênção. O que é ser uma bênção, querido? É ser luz para o mundo, é ser o sal para o mundo. Coisa boa é você saber que algumas pessoas estão se aproximando de Cristo pelo seu testemunho, pelo seu evangelismo. Então a nossa missão não é tirar pessoas da arca, a nossa missão é trazer pessoas para a embarcação. A nossa missão é trazer pessoas para Cristo, não tirar pessoas da igreja. Então esse Diótrefes é aquela pessoa que não quer que todos estejam ali. E o que for possível para fazer contra aquela pessoa que conheceu a igreja, ele vai fazer, para impedir que essa pessoa permaneça nesse lugar. Isso aqui é muito preocupante, querido. Essa identidade de Diótrefes, querido, né? Diótrefes era uma espécie de ditador, né? Era um amante dos holofotes, né? Queria aparecer, queria se mostrar, né? Eu sou tal dentro da igreja. Há muitas igrejas que têm membros que insistem em ser os manda-chuvas da igreja, né? Isso era o que Diótrefes fazia. Ele queria ser o manda-chuva, né? Porque eu nasci nessa igreja, porque eu cresci nessa igreja, porque aqui quem manda sou eu. Mas ele estava fazendo um aproveitamento porque Gaio, que era o pastor dessa igreja, que era o líder maior dessa igreja, estava meio doente, não estava com muita boa saúde. E aí ele vem se aproveitando, né, do seu ministério, da sua autoridade, e colocando ali algumas regras, ali, prejudicando a igreja. Na maioria das vezes é o pastor que assume os poderes, querido, e sempre vai ser assim. O anjo da igreja é o pastor da igreja, querido, a quem Deus vai dar a direção, a quem Deus vai dar a visão, a quem Deus vai dar a orientação, e o pastor, por sua vez, tem a missão de conferir, ou seja, de transferir para os seus liderados e trabalhar o alvo específico para que a igreja tenha o seu devido desenvolvimento. Então a motivação de Diótrefes era o orgulho. Pensa num camarada orgulhoso, difícil de trabalhar com ele, muito difícil, muito resistente, querido, ao ensinamento prático, né? Era uma pessoa que não estava ali agregando, estava ali atrapalhando. Diótrefes queria ser o centro das atenções, né? Ele queria os holofotes para ele. Então era mais ou menos assim, o pastor liderava, e aí, em bastidores, ele provocava uma subliderança dizendo: não é do jeito que o pastor pensa, não é do jeito que o pastor falou, é do jeito que eu falo, porque eu sou mais velho nessa igreja do que o pastor. Era mais ou menos assim a situação lá. Então, essa igreja trouxe um ambiente de caos, um ambiente de hostilidade. Imagina só algumas pessoas serem expulsas. Com que imagem essas pessoas que Diótrefes expulsou dessa igreja, com que imagem essas pessoas saíram da igreja? E aí João escreve essa carta fazendo uma repreensão gravíssima, né? E então Diótrefes aqui fala desta pessoa, querido, que nós temos que cuidar para não se comportar, querido, como um Diótrefes nessa viagem. Nós temos que ser um instrumento na mão de Deus, querido, sabe? Procurar ser uma bênção, deixar Deus nos usar da maneira que lhe agrada, sabe, queridos? Vivemos aí dias difíceis, as pessoas andam de um lado para o outro, e quando elas vêm para a igreja, elas vêm movidas por uma esperança, por um restinho de fé que tem, por um pouquinho de esperança que tem, e às vezes quando chega na igreja, em vez de encontrar alguém que o receba, na porta da igreja, ela bate de frente com o Diótrefes, que não sorri para ninguém, que não conversa com ninguém, que é o observador, que é o ditador, que é o camarada que não interage com ninguém, porque ele está ali discordando de tudo e de todos, não arreda o pé, mas também não concorda com nada. Então ele está ali para causar problema. E quando ele vê alguém motivado com o que está acontecendo, ele dá um jeito de apagar esse fogo, jogar uma água e acabar para que esta pessoa se entristeça e saia da igreja. Então trata-se de alguém, querido, que está sendo usado pelo diabo
dentro da igreja, está sendo um instrumento, né, de disseção, de contenda, de facção, de mentira dentro da igreja. Não multiplica, só divide, não soma, só subtrai. Que Deus tenha misericórdia, querido, de pessoas assim, né? Então nós precisamos desenvolver um ministério acolhedor, o ministério da comunhão, o ministério do amor, o ministério do abraço, querido. O que as pessoas precisam na igreja é de amor, querido, é de atenção, é de abraço. Entende, querido? A palavra de Deus tem que ser pregada na sua originalidade. E nós temos que pegar a palavra e misturar ela com o amor de Deus, através do bom relacionamento, de uma boa comunicação, né? De um bom relacionamento entre todos que estão ali. Eu sempre digo que a igreja é como um restaurante, querido. Você gosta de ser mal atendido? Ou você vai no comércio, num restaurante, num posto de gasolina? Querido, se me atender mal, nunca mais eu coloco os pés nesse lugar. Jamais eu vou colocar os pés nesse lugar, né? Então as pessoas, elas vêm para serem abençoadas. E as portas da igreja é o véu rasgado, querido. Tem acesso para todos. Então, que Deus coloque os diótrefes no seu devido lugar, né? Que mudem o seu conceito, que mudem a sua linha de raciocínio, porque teremos que prestar conta no último dia de todas as ações, de todas as nossas atitudes. Isso aqui é muito sério, querido. Se você pega o testemunho de diótrefes aqui, você já vai se identificar se lá dentro da sua igreja não tem alguém parecido com esse camarada aqui. É claro que tem. Toda igreja tem um diótrefes, ele chega a ser saudável porque ele traz aí um certo equilíbrio, né? Mas eu digo para você, querido, é um grande causador de problemas também. Então veja que ele falava palavras maldosas, né? Estava sempre falando de tudo, falando de projetos, discordando de tudo e de todos publicamente, causando contendas, desconforto na mente das pessoas. E os fracos na fé, que sempre tem, sempre são levados pela lábia de diótrefes, né? Os que não têm maturidade, os que não têm raízes, são sempre levados pela conversa fiada e pela conversa jogada fora dos diótrefes que tem dentro das arcas, causando problemas, dissensões, contendas, confusão, divisão, subtração, não faz nada. Só atrapalha, que Deus tenha misericórdia. Em contrapartida, se João escreveu uma carta para repreender diótrefes, na mesma carta ele diz para Gaio: bom, vamos parar de falar um pouquinho de diótrefes e vamos falar de Demétrio. Chega, para não se entristecer mais, João diz assim: agora eu quero citar aqui Demétrio. E ele começa falando aqui, ó, versículo 12. Quanto a Demétrio, todos aqui falam muito bem dele. Que lindo isso aqui, né, gente? E a própria verdade testemunha ao seu favor. Enquanto nós temos um diótrefes, causador de problemas, do outro lado nós temos um Demétrio, o pacificador, o abençoador, o amigo de tudo e de todos. Aquele que, quando o pastor dava oportunidade para ele pregar, a igreja dizia assim: glória a Deus, hoje é Demétrio que vai trazer a palavra. O pastor não está muito bem, ele convidou Demétrio para trazer a palavra. Glória a Deus, Deus vai usar o Demétrio, porque o Demétrio é um irmão muito querido dessa igreja, é um irmão muito amigo de todos nessa igreja. Isso aqui é tremendo, querido. Então veja que agora João para de falar de diótrefes e ele começa a mudar a conduta da sua carta e ele diz assim: Gaio, vamos nos alegrar um pouquinho, porque diótrefes só traz tristeza, mas se tem um diótrefes que traz tristeza, eu quero falar um pouquinho de Demétrio, que tem um bom testemunho, que só fala a verdade, que é amigo, que é pacificador, ele é incrível, ele só ajuda, ele só soma, só multiplica, não divide, não subtrai, é amigo do povo, está sempre pregando, é amigo do pastor, está em todo lugar. Pensa num camarada que merece ser honrado e merece ser abençoado. Quem é ele? Demétrio. E aí vem o tema da mensagem. Quem nós somos aonde nós estamos congregando? Somos um diótrefes ou somos um Demétrio? Quem nós somos
Desde quando nascemos para Cristo, estamos desenvolvendo uma identidade de Diótrefes ou estamos ficando cada vez mais parecido com Demétrio? O nosso testemunho é agradável, tem um bom perfume? Ou é um testemunho que tem um mau perfume? O nosso testemunho é desagradável para quem nos lê ou é agradável? Isso aqui é tremendo, gente, quando nós aprendemos sobre isso. Entende? E aí Paulo vai, mais uma vez errei, João vai citando aqui as qualidades de Demétrio. Nós também testemunhamos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Tenho muito que escrever sobre Demétrio, mas não vou falar mais. Não desejo fazê-lo com pena em tinta, ou seja, nem vou falar mais. Espero vê-lo em breve. João estava dizendo, estou com uma vontade de abraçar Demétrio, mas não quero nem papo com Diótrefes. Estou com uma vontade de conversar com Demétrio, porque todas as vezes que eu converso com esse irmão da igreja, ele é um irmão que só agrega na gente conhecimento, valores. Então, conversaremos face a face. A paz seja com você. Os amigos daqui enviam saudações. Saúde, os amigos daí também. Que tremendo isso aqui, né, gente? Então, para finalizar essa mensagem, agora são 22 horas e 4 minutos, querido. Deus nos escolheu para ser uma bênção. Nós estamos todos os dias construindo um testemunho. E o nosso testemunho é a nossa pregação, querido. Amém? Nós somos uma carta. Dessa carta sai ódio ou sai amor. Dessa carta sai pacificação ou sai disseção. Dessa carta sai união ou sai disseção. Queridos, cada um responde por si. Né? Quando alguma pessoa vem de fora, de outro ministério, ela sempre traz uma carta, né? E diz, pastor, essa é a minha carta que o meu pastor da minha igreja, da minha cidade, do meu ministério me mandou. Aqui o senhor vai conhecer quem eu sou. E a gente recebe até por normas administrativas, fazemos a apresentação daquela pessoa, mas eu quero dizer que a carta somos nós mesmos. Com o tempo, nós vamos conhecer quem você é e certamente você que está chegando agora vai nos conhecer quem nós somos. Você vai ler a carta de todas as pessoas que estão ali e todas aquelas pessoas vão ler a sua carta e nós já vamos descobrir, né? Se você é um Demétrio ou se você é um Diótrefes, né? E também a pessoa vai fazer uma avaliação se as pessoas que estão ali são mais parecidas com Diótrefes ou são mais parecidas com Demétrio. Então, meus amados, Diótrefes não queria que ninguém passasse por cima da sua autoridade e estava ali para atrapalhar. Mas toda igreja tem um Demétrio abençoado e que Deus levante homens como Demétrio, mulheres como Demétrio, jovens como Demétrio, que façam a diferença, que sejam canais de bênção, instrumentos de cooperação, de soma, de multiplicação, e estejam ali para pacificar, não para causar problemas e causando constrangimento o tempo todo. Pasme, querido, líderes que só causam constrangimento deveriam sentar, deveriam descansar no ministério, deveriam dar uma parada, refletir sobre as suas atitudes, né, para depois retornar para a obra de Deus. É uma palavra que fala de liderança, e eu sei disso, é uma palavra que fala muito sobre liderança, né? Até porque o meu ministério é mais focado nessa parte de formação de discípulo. Então, eu tenho um ministério um pouco mais profético e não estou aqui fazendo pregação encomendado para ninguém, mas é importante meditar sobre isso, querido, porque precisam rever os seus conceitos, precisam verificar as suas atitudes, porque ser um causador de constrangimento, querido, né? E você se alegrar ainda, né, com essa situação, não, querido, isso não confere. Isso é uma carta rabiscada, é uma carta adulterada, amassada, rasgada, um testemunho falso. E nós precisamos agir com testemunho verdadeiro, convincente. Amém? Não precisamos, não vamos conseguir ser pessoas perfeitas, não vamos alcançar a varonilidade de Enoque, que andou com Deus e Deus o tomou para si. Não vamos chegar, mas podemos andar melhor, podemos nos comportar
de maneira melhor, se tratando da nossa chamada, porque Deus nos escolheu para fazer a diferença. Amém, queridos? Deixo aqui essa palavra para a sua meditação. Amanhã, às 20 horas, nós estaremos na igreja, num momento de oração, de intercessão, e também amanhã, os irmãos que querem jejuar, pode entrar em jejum hoje à meia-noite, até o meio-dia, né? Pode entrar em jejum às 6 da manhã até às 6 da tarde, meio-dia até às 14, um jejum parcial, aquele que você pode beber água, mas você não come nada, né? E se você toma medicamentos, você pode tomar o seu medicamento normal, e todo o jejum deve ser seguido de um propósito. Nós estamos no mês do fortalecimento espiritual, já estamos finalizando, então se você jejuar, o propósito é fortalecimento espiritual. O jejum seguido de leitura bíblica, oração, santificação, separação, né? Evitar de falar coisas erradas, de murmurar, brigar, discutir, né? O jejum sério, mais vale obedecer do que sacrificar. Pastor, eu não consigo jejuar, mas consegue obedecer a palavra de Deus, é mais poder do que jejuar. Mas se eu já tenho facilidade de ser obediente, quando eu jejuo, eu fico mais forte ainda, mais poderoso ainda na fé. Então, toda quarta-feira, um tempo de jejum para todos nós, né? Entrando hoje meia-noite, ou se quiser entregar 24 horas de jejum, dentro da sua capacidade, faça com amor e com alegria, porque senão Deus não aceita nada, né, de sacrifício e votos de tolo. Temos que jejuar com consciência, fazer o que é certo aos olhos do Senhor. Amém, meus amados? Deus abençoe você, tempo de pandemia, continue se cuidando, não sai de casa sem máscara, mantenha-se longe de aglomerações, querido, por favor, vamos nos conter. Como pastor aqui eu dou a palavra para os meus irmãos, né, que vamos se cuidar, e eu tenho certeza que nós estamos vencendo, e nós vencemos o mal fazendo somente o bem. É assim que nós vamos conquistar essa vitória em nome do Senhor Jesus. Um forte abraço no seu coração, a mensagem está gravada aqui, também vai para o YouTube e fica disponível lá. E o tema de hoje é Diótrefes ou Demétrio, quem nós somos dentro da igreja. Deus te abençoe, forte abraço no seu coração, um beijo no seu coração. Deus abençoe a irmã Ângela, Décio, pastora Noila, Maristela, Edson, lá de Barreto, São Paulo. Um abraço, queridos, paz seja convosco. Deus abençoe vocês, amo vocês. Amanda Borges, Deus abençoe. Patrícia, Deus abençoe, lá de Foz do Iguaçu, né? Nossa, mas está emprestado para Foz do Iguaçu lá, né? Nós temos a irmã Márcia, Deus abençoe, Márcia Souza Barbosa. Pastora Hilda, um abraço, pastor, muitas saudades da senhora, tá bom? Sérgio Tassiara, Deus abençoe, gente. Hilda, Jéssica Dilson, Deus abençoe, em nome de Jesus. Irmã Andréia, lá de Porto Alegre, Sirlene, Deus abençoe, paz seja convosco, em nome de Jesus, tá? Márcia, pessoa, Deus abençoe. Chayane, Deus abençoe. É isso aí, gente. Cirlei Cordeiro, irmão Desce de novo aqui. Pastor Jorge, paz seja convosco, né? Fiquem com Deus, gente. Amém? Oremos ao Pai. Senhor, nosso Deus e Pai, quero nesse momento orar pela vida dos meus irmãos que estão nos acompanhando aqui nessa live. Quinta-feira, às 9 horas, estaremos novamente aqui com uma palavra de Deus ao coração de quem ama a sua palavra. Obrigado por esse momento, abençoe os meus irmãos do alto da cabeça até a planta dos pés. Assim oro e te agradeço desde agora e para sempre. Amém. Amém, amados. Deus abençoe, filhos. Fiquem com Deus.